Abra a Bíblia de vocês, na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 4. Nós vamos ler do verso 16 e 18. Já explicamos aqui que as duas cartas que foram escritas para a igreja de Coríntios, Paulo está admoestando essa igreja, ou seja, está repreendendo o comportamento de alguns dessa igreja, não é? E nós já explicamos que admoestar significa uma repreensão em amor, porque nós somos chamados exatamente para fazer a diferença nesse mundo. Então, uma vez que quando a gente repreende as pessoas através da palavra do Senhor, nós estamos dando a maior declaração de amor para essa pessoa. Amém? E ele, falando com essa igreja, escrevendo para essa igreja, ele diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, em outras traduções, se deteriore, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Abaixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Eu consigo ver através dessa intercessão que nós acabamos de fazer aqui para essa menina, para Kathleen, da qual nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, as coisas que nós não vemos, que já está acontecendo, o sobrenatural de Deus, porque Ele é o mesmo, assim como Ele foi com a filha de Jairo, Ele está sendo agora com a filha desse pai que está comemorando o seu dia hoje, que eu nem sei o nome, eu sei o nome da filha dele. Esse é o Deus como as pessoas o chamavam, o Deus eu sou. Esse é o eu sou da nossa vida, o grande eu sou de toda a nossa vida. Ele era chamado de Deus invisível, mas para nós Ele não é invisível. Nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir a glória de Deus. Nós sabemos que Ele está passeando aqui e agora na igreja dele. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Seu Espírito Santo já ter nos mostrado muitas coisas, Senhor, que muitas pessoas que estão aí fora não veem. Mas nós sabemos que o Senhor está agindo, o Senhor está agindo a todos os instantes. O Senhor está no nosso barco, o Senhor está em cada causa da nossa vida. O Senhor não dormita, o Senhor nem cochila. Nos ensina, Senhor, através dessas palavras que Paulo está levando para a igreja dos Coríntios. Nos ensine, Pai, a praticarmos a nossa fé, sobre qualquer circunstância da nossa vida, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. O tema da série Vale a Pena Ouvir de Novo. O que vemos é provisório, o que não vemos é duradouro. O contexto que se passa aqui, conforme nós falávamos sobre a igreja de Gálatas, não é? Onde que Paulo estava também alertando aquela igreja com relação aos falsos ensinos. Paulo, nesse capítulo, ele continua se defendendo das acusações de seus opositores, ou seja, os falsos mestres que adentravam na igreja, que, claro, por ensinar uma coisa totalmente diferente daquilo que Paulo ensinava, era opositor a ele, não é? Em Gálatas ele diz que essas pessoas são os proclamadores, os amaldiçoados, esses que proclamam o falso evangelho, anátema, não é? E aqui ele continua falando para essa igreja, também alertando para essa prática. Vocês veem que a Bíblia, ela é recheada de ensinamento no que se refere a doutrinas erradas que adentram dentro das igrejas. O que a gente busca, não é apresentar para vocês, em tempo oportuno e em tempo inoportuno até, a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Porque se está aqui, é para que realmente a gente fique numa vigilância constante, porque, não é? Ele mesmo diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos em resposta muitas vezes com o nosso homem natural. A primeira resposta que vem, né, das coisas, das causas da nossa vida, é o nosso homem natural que fala. E aquilo que a gente sempre diz aqui, né, vamos cada vez mais invocar esse Kainos, esse homem que nasceu através de Cristo Jesus, esse homem espiritual, que tem condições de ver o invisível. Porque é só Ele que vê o invisível. É só Ele que se ocupa, não é, do que é duradouro e não do que é provisório. Amém? Muitos ainda o chamavam de mentiroso, porque eles cobravam o resultado de Paulo. Os judaizantes estavam enchendo as igrejas, e essa prática, irmãos, ela existe até hoje dentro das nossas igrejas, disfarçadas com outras teologias, mas nós conseguimos enxergar, porque o Espírito Santo nos esclarece, através do dom do discernimento. É claro, não é, que passa-se com uma sutileza que de repente a gente acha que são detalhezinhos, são coisinhas pequenas, isso não vai trazer maiores complicações. Será? Estavam dando frutos através de sermões eloquentes. Lembra que eu falei para vocês com relação, não é? E não preciso eu falar, basta vocês abrirem a internet hoje, vocês vão ver essas postagens de pastores, entre aspas, ministrando algo parecido com o Evangelho, mas que tem muito mais uma conotação de autoajuda, de coach, ou seja, não é, de um mentor sobre a vida daquela pessoa, do que falar a palavra que muda a pessoa, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus não tem compromisso com ninguém, a não ser com a sua verdade. Não tem compromisso com a palavra de Evalile, se eu vivo repetindo aqui, como também não tem com esses moços que estão aí, não é, intitulando-se como pastor, enchendo plateias com discurso de ajuda, de autoajuda.
falsos ensinamentos, criando ilusões, com ritos e costumes. Mas Paulo diz, olha o que ele fala, nesse mesmo capítulo, no verso 3 e 5. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia, ou seja, do Evangelho de Jesus, a respeito da glória de Cristo, no qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 5. Não diferente dos dias de hoje, onde alertamos sempre a vocês, né? Fiquem vigilantes, vigiem, olhe se realmente essa mensagem, essa palavra, né? Essa postagem está te trazendo paz. Vejam, esse Deus é um Deus que é verdadeiro. Nele só reside uma coisa, que é a verdade. Então, essas coisas todas que estão se aproximando da palavra, não é a palavra. Por isso que eu falo, leem a Bíblia, sejam como os bereanos, nobres como os bereanos, para que ninguém os engane. Uma vez que nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos ficar diante de falsos ensinamentos. Quando você tem o conhecimento de uma coisa, alguém vem falar para você outra, você pode até ouvir, mas nunca vai praticar. Amém? Pastores, missionários, bispos, apóstolos em holofotes com suas igrejas ricas, igrejas de bairro pobres e vazias, mas glória a Deus, aleluias, rica na palavra de Deus, porque essa palavra é palavra de vida eterna. Não é uma palavra provisória que você está ouvindo, não é uma palavra de curto efeito, ao contrário, é uma palavra eterna. Passarão céus e terra, mas a minha palavra será eternamente. O que Paulo está falando para a igreja de Coríntios e para nós nessa noite é o que Deus verdadeiramente espera de cada um de nós. Deus espera que a nossa vida possa ser comparada à vida do seu Filho Jesus. Deus espera tudo de nós, e tudo para a igreja do seu Filho Jesus. Deus espera que o nosso coração e a nossa mente sejam prontos para lhe servir em uma entrega completa a Ele e ao nosso próximo. Olha o que diz a palavra em Romanos, no capítulo 12, do verso 1 a 2. Eu vou ler ele numa tradução mais simples que existe, que é a Bíblia Viva, não é? Conforme eu já disse para vocês, que é uma linguagem conversacional. Romanos, no capítulo 12, do verso 1 e 2, diz nessa linguagem, nessa tradução: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira
adoração que vocês devem oferecer a Deus, em outras traduções, o culto racional, algo que está relacionado com o teu intelecto, né? Com a tua mente, porque você está entendendo que essa palavra é palavra de vida eterna. Não imite a conduta e os costumes deste mundo. Não seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma saída, renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui, mostrando exatamente para essa igreja de Coríntios, em especial, se você tiver essa experiência com o Senhor Jesus, se você tiver familiarizado com a palavra dele, você jamais dará ouvido para falsos ensinamentos. O culto que você presta a esse Deus, esse culto inteligente, esse culto racional, conforme ele relata em Romanos, é que você tem que pensar como esse Deus age. Muitas pessoas, muitos homens estão aparecendo atrás do púlpito, falando de projeto, falando de métodos, falando de sistema, e a palavra, 5 ou 10 minutos. A palavra está sendo substituída por um monte de outra coisa. Nós estamos vendo a normalidade dessas igrejas começarem a aceitar tudo aquilo que não é bíblico. Isso tudo está escrito na palavra do Senhor, isso tudo está se cumprindo, porque são profecias que já foram feitas para cada um de nós. E se nós estamos, interagindo com a voz desse Deus, falando com Ele constantemente através das Sagradas Escrituras, nenhum vento contrário vai nos atingir. Nós não vamos ficar vulneráveis com relação a esse modismo. Olha o que ele diz aqui nessa tradução, mostrando uma saída, renovação em tudo o que faz e pensa. Percebe? Eu não estou aqui para condenar absolutamente nada, para julgar, mas observa o que diz a palavra, e é o que nós estamos assistindo. Por isso que diz, ouçam as 7 cartas levadas para a igreja, da Ásia, que significa a igreja de todos os tempos. Quando ele encerra cada uma dessas cartas, ele diz: ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. Aqui não é Valile falando, aqui é a voz do Espírito Santo, porque está relacionada com a palavra. Aqui não é achismo. Ouça o que o Espírito Santo lhe diz. Ouça o Espírito, e não ouça o mundo. Ao meditarmos nesses versos de 16 a 18, entendemos que o nosso coração e mente devam estar em coisas eternas e não nas provisórias. Irmãos, essa coisa do temporal e do eterno, ou seja, aquela coisa que tem um período de tempo curto, ela nos atrai. E como nos atrai? Quantas coisas dessas já nos atraiu nessa nossa caminhada? Com pouco tempo de duração. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas no final são caminhos que o levam para o mal, a morte. Paulo mostra aqui algumas verdades que farão o nosso interior crescer dia a dia, rumo à eternidade. Primeira verdade: ainda que o nosso exterior morra dia após dia, nosso interior nasce
e vive eternamente. Eu queria trazer para vocês, eu até pensei em trazer e deixar aqui o tempo todo que eu estivesse falando uma imagem, mas como todos conhecem, eu não preciso nem colocar essa imagem aqui. Vocês já viram aquela imagem de um ultrassom, daquele bebê em formação? É a imagem que eu gostaria de deixar aqui durante toda a ministração dessa palavra, porque é assim que nós somos interiormente para esse Deus. Nós estamos nascendo de novo, ainda, ruga, eu não tenho, mas como se tivesse, ruga, flacidez, está pegando o nosso corpo exterior, por dentro nós somos um bebezinho. Veja essa imagem do ultrassom, entendeu? Que é você, que é eu para esse Deus. Nós vamos nascer. Aliás, eu posso dizer que nós já nascemos, porque os pais já nos reconheceram. O Pai já nos reconheceu no ventre da nossa mãe, que seremos eternos com Ele. Ainda que essa coisa aqui de fora está sendo, digamos assim, deteriorada. Esse corpo está deteriorando, mas por dentro eu estou nascendo. O homem exterior, o nosso corpo, se corrompe, mas o interior, o espiritual, se renova a cada dia. Daqueles que realmente estão ligados à videira santa, que estão permanecendo em Jesus. Não devemos nos desanimar, pois a carne é fraca, mas o espírito é forte. Nossa carne está morrendo, mas o espírito renascendo a cada dia. Glória a Deus. Vejam essa imagem, sob qualquer circunstância, a unhinha encravada, a dor de cabeça, um problema como muitos estão enfrentando. Por dentro, nós estamos nascendo, sempre. É fácil se deprimir, pois enfrentamos todo tipo de aflição, através do nosso trabalho, nossos relacionamentos, famílias, perseguições, opositores. Não permita que o seu cansaço, dor ou crítica lhe motive a abandonar o seu compromisso de servir a Jesus. Paulo reconhece a grandeza do seu ministério, e é isso que ele está mostrando para cada um de nós. Nós já vimos o exemplo desse Paulo, que realmente é um crente converso, é um cristão verdadeiro, é um discípulo de Jesus, é um apóstolo de Jesus, onde que ele diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se nós fôssemos destacar aqui todas as tribulações que esse apóstolo sofreu, todas, os tantos naufrágios que ele teve, as 39 chibatadas que ele tomava, as prisões, picado por cobra, muitos falam, de novo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas quando ele fala isso, ele enfrentou tudo isso que eu estou passando para vocês. E num mal-estar, numa coisinha pequena que nos pega, já nos tira do sério. Já faz com que a gente comece a blasfemar, a resmungar, mais velho do que realmente a gente já é, a gente se torna.
Ele vai dizer em Efésios, no capítulo 3, verso 16: e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Irmãos, nós só conseguiremos enfrentar todas as tribulações, todas as provas da nossa vida. Nós não seremos contrariados, nós não entronizaremos ofensas, nós não pagaremos o mal com o mal, ao contrário, isso tudo que eu venho pregando esses tempos, que Paulo está mostrando para as igrejas, só não faremos essas coisas se permanecermos no novo homem, o novo que nunca havia nascido em nós, que só nasceu em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o nosso Senhor, o nosso libertador. Aquilo que eu sempre falo para vocês, a minha vida, a sua vida tem que estar pautada numa nova direção. As coisas que nós fizemos lá atrás já não tem mais sentido repeti-las hoje, porque nós já provamos do fel daquilo que nós fizemos, do mel e do fel. O pecado, ele deteriora mais ainda daquilo que nós já estamos sendo deteriorado naturalmente. O pecado, ele não traz nada de bom, ao contrário. Segunda verdade, ainda que o nosso presente é doloroso, o nosso futuro será glorioso. Verso 17: no mundo tereis aflição. Mas aquilo que eu sempre falo e volto a repetir, olha o primeiro verso. A parte B diz que no mundo teremos aflições, mas na parte A desse mesmo versículo diz: tenham paz em mim, que eu venci o mundo. As tribulações que Paulo as tribulações que Paulo compara a leves, para ele eram amargas e cruéis. Percebe que o cara fala, essas leves tribulações, 39 chibatadas. Houve um dia que ele tomou 5 vezes 39 chibatadas. Dava-se 39, interrompia o tempo dos caras descansar a mão, porque não era ele que não estava suportando a dor, era dos caras para descansar, para continuar batendo. Leve tribulação. Peça para alguém te dar um tapa. Para ele, eram amargas e cruéis. Nossos problemas não devem nos desanimar e nem diminuir a nossa fé. Devemos compreender que há um propósito maior para as nossas vidas. Devemos olhar como oportunidade as nossas limitações humanas diante dos problemas que enfrentamos. Quantos problemas que nós enfrentamos, das quais nós nos consideramos incapazes de solucionar. A partir do momento que a gente declara que realmente nós não temos essa capacidade, quem entra no cenário é o próprio Deus para resolver esses problemas para cada um de nós. Porque em tempo que eu estou demonstrando que eu posso. Em tempo que eu demonstro a minha fraqueza e peço para que o Pai me auxilie, é tudo que Ele quer ouvir de você. Ele quer a tua dependência. Se não fosse assim, Ele não teria colocado aquelas pessoas no deserto.
Eu sempre conto a história, não é, daquele menino que estava consertando o seu carrinho. E a quarta roda não queria entrar de jeito maneira. Ele já tinha colocado 3, mas a quarta não. E o pai estava sentado só vendo ele montando o carrinho, vendo quantas vezes ele perdeu a paciência. Se não bastasse, chutou o carrinho longe, pegou de volta, trouxe perto do pai, continuou montando, xingando. Teve uma hora que ele se esgotou, que ele olhou para o pai que estava sentado na cadeira próximo dele e falou: o senhor não vai me ajudar? É isso que Deus espera de você. Amém? Devemos compreender que há um propósito maior para as nossas vidas. Devemos olhar como oportunidade as nossas limitações humanas diante de todos os problemas que nos enfrentamos. Eu fiz questão de repetir isso porque devemos lembrar que Jesus Cristo sofreu por nós. Devemos olhar além desta curta vida. Devemos entender que Deus quer o nosso testemunho. Devemos entender que aflições produzem glórias. Amém? Jesus respondeu no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 29 e 30. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro, receberá a vida eterna. As pessoas que muitos não compreendem isso, por que deixar casa, não é? Mãe e filho? Porque quantas vezes eu coloco a minha casa, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos à frente do meu Deus? Colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A ordem que nós devemos estabelecer na nossa vida é colocar Deus sobre todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Ele quer o melhor para cada um de nós. Em tempo que você está priorizando o teu marido, em tempo que você está priorizando a tua esposa, em tempo que você está priorizando qualquer um da tua família, você está colocando esse Deus de lado. Entendendo que se você colocar Ele à frente, Ele vai resolver todo o problema da tua casa. Que Ele ama a tua casa. Ele ama você. Ele ama teus filhos. Ele ama a tua esposa. Amém? Esse é o Deus da qual nós servimos. E que nós temos que contemplar e entender Ele, a ação dEle na nossa vida. Ele age todos os instantes na nossa vida. Sinais acompanharão aqueles que creem. A todos os instantes Ele está nos mostrando, né, que realmente nós devemos ser essa igreja que Ele espera de cada um de nós. Isso que foi feito hoje aqui, essa intercessão que eu creio que já está acontecendo na vida da Kathleen. Quantas Kathleen's que existem ao redor da casa de vocês? E que às vezes você ouve, né, que aquela pessoa está debilitada e você nem vai lá fazer uma oração para ela. Percebe que no caminho, né, quando você lê esse Evangelho de Marcos, onde que eu trouxe aqui essa palavra da filha de Jairo, para que nós fizéssemos uma intercessão para essa vida, para essa família. No caminho, ele encontrou a mulher hemorrágica. Essa mesma passagem, no mesmo dia. Em tempo que quando você, né, vai fazer o ID, que não precisa ser na China, não precisa ser na Arábia, não precisa ser, enfim, nessas missões transculturais, é só você atravessar a rua e falar com o teu vizinho, com a tua vizinha,
ou mesmo dentro do supermercado, você vai ficar sabendo das dores das outras pessoas. Em qualquer lugar que você vai, que a planta do teu pé seja essa igreja que, não é? Foi agora na vizinhança da Léo, glória a Deus. Esse Deus espera de nós esse tipo de igreja. Talvez isso tudo está acontecendo ou não está acontecendo aqui, porque ainda a gente não aprendeu a ser essa igreja, a cuidar verdadeiramente do nosso irmão. Amém? Terceira verdade: as coisas que vemos hoje desaparecerão, e as coisas que não vemos hoje serão eternas. Paulo está afirmando que há muitas coisas ainda para serem vistas, e o que veremos não terá fim, num mundo de completa alegria. Paulo nos desafia a tirar os olhos deste mundo e os pecados que este mundo induz. Este mundo de problemas, esse mundo que jaz no maligno. Devemos olhar, ou seja, manter o nosso alvo. O grego chama isso de escopo, que é um alvo imenso, um alvo plano, um alvo maior, para o que não vemos ainda, através da nossa fé. Devemos olhar para o Cristo ressuscitado, pois ressuscitaremos com Ele. As coisas que se veem são deste mundo, já têm os seus dias contados. As que não se veem pertencem aos céus e perduram para sempre. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Hebreus capítulo 11, verso 27. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses, do capítulo 3, verso 14. Concluindo, porque se o evangelho que anunciamos, preste bem atenção nisso, irmãos, preste muita atenção nisso, está escondido somente para o que estão se perdendo. Quantas vezes que você, foi conversar com uma pessoa a respeito de Jesus, a respeito de uma palavra que realmente te tocou de uma maneira muito profunda, e essa pessoa ouviu as suas primeiras frases e depois nem ouviu o restante daquilo que você queria transmitir. É o que Paulo está dizendo. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, está somente escondido para os que estão se perdendo. Você tem que sair dessa conversa não maldizendo aquela pessoa. Falei, ela não deu nem ouvido. Ore, interceda por essa vida. Talvez seja ali a oportunidade que Deus está te dando para conquistar ela na segunda conversa. Se reveste com o poder de Deus, se reveste com o poder do Espírito Santo, porque maior que está em você do que está no mundo. Peça a edificação, peça a palavra da sabedoria para o próximo contato. As coisas de Deus são eternas. Quando nós falamos aqui da vida de Moisés, não foi do dia para a noite que ele saiu, do convívio, do palácio que ele vivia, e aconteceu no dia seguinte que ele já voltou e foi libertar aquele povo. Não, ele teve uma peregrinação no deserto, ele ficou ele saiu moço dali e voltou já próximo dos seus 80 anos. E às vezes a gente quer
que a coisa se resolva, né? Num simples estralar de dedo. Vejam o que são os valores temporários na vida de vocês e quais são os valores eternos na vida de cada um de vocês. Paulo continua: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, Satanás, o diabo, conservou a mente deles na escuridão. Por isso que nós temos que ter misericórdia dessa pessoa, nós temos que ter piedade dessa pessoa, nós devemos buscar essa vida em oração para Cristo Jesus. Se nós virarmos as costas, não é? Poderá ser imputado até na nossa conta, ser creditado até na nossa conta a perdição de uma vida dessa. Aquele que sabe o que tem que fazer e não está fazendo, já está pecando. Tiago, capítulo 4, verso 17. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem do Evangelho de Jesus a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Viva na verdade sobre o que você é em Jesus Cristo. Você é um peregrino. Você é um viajante, é um estranho. Você é apenas uma pessoa que está de passagem por este mundo. No seu caminho de volta a casa. Ao longo do caminho você vai ficar desiludido, derrotado e desanimado. Mas Deus pode e irá lhe ajudar a fazer essa viagem de volta a casa, se você manter foco, os olhos nele. Amém, irmãos?